Viajantes Bem-Vividas. Olá, estamos aqui de novo com você para falar de 3 lugares super simpáticos que ficam bem pertinho de Tiradentes e que você deve incluir em seu roteiro por terras mineiras. Aliás, se você ainda não ouviu o nosso episódio 68, vá lá conferir, pois você vai encontrar dicas excelentes sobre a joia mineira que é Tiradentes. Eu sou Lilian Azevedo, criadora do blog Uma Senhora Viagem e coautora do Viajantes Bem-Vividas. E eu sou Silvia Iano, criadora dos Sentidos do Viajar e também coautora do Viajantes Bem-Vividas. Vamos então conhecer essas preciosidades de atrações mineiras. Lilian, como eu estou muito curiosa para saber tudinho sobre essa região que você acabou de visitar, eu já vou logo perguntar, esses lugares são passeios bate-volta de Tiradentes? Qual a distância deles entre Tiradentes e cada uma dessas cidades? Conta tudo para nossas ouvintes. Olha, São João del Rei pode ser um destino para você ficar ou para você fazer um passeio bate-volta. Isso vai depender do seu gosto. Eu acho que quem conhece Tiradentes opta por se hospedar lá. São João del Rei é uma cidade já grande, tem cara de cidade grande, com muito comércio. Não são tantas as opções de pousadas, né? Algumas ficam assim um pouco mais afastadas do centro. Então eu acho que realmente seria mais no sentido de você fazer um bate-volta à cidade. À noite em São João eu acho assim um pouquinho desanimada, tudo fica fechado no centro. Nós tivemos lá hospedados uma vez e achamos assim, foi bom, mas eu não repetiria, né? Depois que a gente conheceu Tiradentes, definitivamente a gente sempre decidiu pela hospedagem em Tiradentes e passeio em São João del Rei. Já Bichinho e Santa Cruz de Minas são realmente passeios bate-volta. A distância, para vocês terem uma ideia, entre Tiradentes e Santa Cruz é de mais ou menos 6,7 quilômetros. Entre Tiradentes e São João del Rei, uns 15 quilômetros. E entre Tiradentes e Bichinho é de 7 quilômetros. Olha, é tudo muito pertinho mesmo, hein? E quanto tempo para conhecer cada uma dessas cidadezinhas? Quais os atrativos de cada uma? E começa logo falando um pouquinho de Santa Cruz de Minas. Você chegou até lá por alguma indicação turística? Eu ainda não tinha ouvido falar dessa cidade. Olha, Santa Cruz de Minas, ela é bem pequenininha e nós conhecemos, na verdade, né, nós chegamos a conhecê-la por causa da indicação de uma amiga que a gente estava buscando comprar móveis de madeira para a varanda do apartamento e aí ela falou, Lília, fizemos compras em Santa Cruz de Minas e assim são coisas maravilhosas e um preço fantástico. Então nós fomos conhecer. Santa Cruz de Minas, ela fica tão grudadinha em Tiradentes que parece quase um daqueles bairros assim, um pouquinho mais afastados da cidade. É considerado o menor município do Brasil e a cidade dos móveis e do artesanato. Tem como um atrativo turístico a Cachoeira do Bom Despacho, e é um atrativo que você leva assim uma parte da sua manhã ou uma parte da tarde para conhecer. Tem uma imensa área que parece um parque, é lá que fica o Marco Zero da Estrada Real e é um lugar com montanhas, com pedras enormes. As águas da cachoeira são bem fraquinhas, né? Acho que depende da ocasião, mas das vezes que a gente passou por lá e parou no parque, estavam bem fraquinhas e quando elas chegam na parte baixa, elas formam pequenas piscinas naturais e um pequeno riachinho. Então é um passeio que vale a pena. Você vai até esse lugar porque ele está bem grudadinho em Tiradentes. Dá para estacionar na frente, não tem valor de ingresso. Logo depois que você passa por esse parque, vamos dizer assim, né, onde tem a cachoeira, você já começa a ver pequenas e médias marcenarias
que fabricam excelentes móveis de madeira de demolição. Nós também encontramos por ali, assim, vários ateliês de artesanato. A qualidade é excelente, o preço é muito diferente daquele praticado nos grandes centros urbanos. E você vai chegando à cidade e as lojas continuam de um lado e do outro dessa rua principal. E a gente gostou tanto, são tantas coisas bonitas, tem assim de tudo. Tem coisas grandes, né, móveis grandes, e tem móveis pequenos, mesinha, cadeira. Tem uma fábrica de abajures que são assim, você fica impressionada com a qualidade, com o valor. Eles produzem também as cúpulas, você pode comprar só a cúpula do abajur, que a gente sempre dá uma passadinha lá. E tem uma pousada que a gente descobriu bem perto dessa cachoeira, chamada Recanto das Araras, que é uma pousada muito boa, com preços assim bem legais e que é uma alternativa que às vezes você não encontra pousada em Tiradentes, e aí ficar ali vale super a pena. Você vai precisar pegar o carro para ir a Tiradentes, mas vai compensar. Vale realmente a pena, é uma dica que eu deixo aqui para vocês. Já gostei de Santa Cruz de Minas, nunca tinha ouvido falar e parece um recantozinho bem legal, não só a pousada com o nome Recantos, mas parece um lugar com bastante artesanato, né? Me fez lembrar de Embu das Artes lá em São Paulo, que foi onde eu comprei também a base da minha mesa da sala. E é tão legal você encontrar lugares assim com marcenaria e coisas assim artesanais, né? Eu gosto muito mais do que pegar uma coisa pronta na loja. Super charmosinho, gostei muito. E São João, como que vocês conheceram? É uma cidade maior e mais movimentada, né? Como eu já comentei aqui um pouquinho, a gente sempre teve curiosidade, né, para conhecer São João del Rei, e a primeira vez que a gente esteve por lá foi em 1992. É uma cidade histórica, né, que foi assim muito estratégica na época do ciclo do ouro, por ter sido assim meio que um entreposto, né, entre as cidades centrais de Minas, de onde o ouro era extraído, e o Rio de Janeiro e Paraty, por onde o ouro era escoado, né? O nome da cidade é uma homenagem a Dom João V, um rei português, e a cidade também que continuou sendo famosa, né? Porque foi onde viveu a família de Tancredo Neves, né? Ex-presidente. São João tem assim vários atrativos, tá? É uma cidade que você passa um dia passeando por lá. Tem a estação de trem, que é uma grande estação de trem, abriga também o Museu Ferroviário, então você chega do passeio de trem, né, que vai até Tiradentes e volta, e você tem a possibilidade de conhecer esse museu ferroviário, bem interessante. Tem uma linda igreja chamada Igreja de São Francisco de Assis, que é muito bonita mesmo. À frente dela assim, tem um caminho formado por palmeiras imperiais, tem obra de Aleijadinho. Nessa parte da cidade, a cidade ela é como se fosse dividida por um rio. Então, de um lado tem essa igreja, tem o museu e a estação ferroviária, tem o Memorial Tancredo Neves, que assim, com materiais, né, de toda a trajetória política dele. Tem a Catedral de Nossa Senhora do Pilar, que é um lugar que vale muito a pena de ser conhecido, já não fica desse lado, fica do outro lado do rio. Tem a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, tem o Solar dos Neves, que foi a casa onde morou e ainda mora a família de Tancredo Neves. Tem a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, a Igreja de Nossa Senhora das Mercês. A Igreja de Nossa Senhora das Mercês, ela fica no final de uma escadaria muito bonita, e ao lado tem o Hospital de Nossa Senhora das Mercês, o hospital, né? Que é um prédio muito bonito também, todo no estilo colonial. Perto tem uma pracinha onde tem um antigo pelourinho, e o centro histórico, onde tem também várias daquelas casinhas pequenininhas que se chama Passos da Paixão, que são os Passos da Paixão de Cristo. O casario colonial muito bonito. Nesse rio tem a Ponte da Cadeia, que é uma ponte com arcos, toda em pedra, né, com arcos, que é de 1798. E tem também um teatro municipal,
que é de 1893, que é considerado um dos mais antigos do país. Então, assim, na cidade você tem uma parte histórica grande, com muitas igrejas, como eu falei, muitas têm uma frente ornada com as esculturas, né? São em pedra-sabão, muitas têm um interior muito bonito, por exemplo, a igreja de São Francisco de Assis, ela tem um altar todo em dourado e as pinturas no teto da igreja são todas sempre muito bonitas. Então é uma cidadezinha que você vai chegar pela manhã e você vai levar um dia todo fazendo passeio e conhecendo toda essa parte histórica. Ela tem restaurantes, tem bares, pousadas, tudo em número bem menor, por exemplo, do que Tiradentes. E, na minha opinião, é um lugar gostoso para você passear durante o dia, mas acho que assim à noite a movimentação é muito pequena, fica mais assim restrita a alguns bares que são barezinhos, vamos dizer assim, da moda, né? Então, realmente, na nossa opinião, acho que São João del Rei é uma cidade para você fazer um passeio bate-volta. Que bonitinha, gente. Minas e suas cidades repletas de igrejas, né? É muito interessante ver isso. É uma história contada pela arquitetura e pelas pinturas. E que lindo, né? Essas obras em pedra-sabão e obras de Aleijadinho. Maravilhoso, amei. Não conheço ainda, preciso ir. E agora, conta pra gente da cidadezinha que sempre eu ouço falar, já vi algumas fotos e tenho muita curiosidade de conhecer, que é Bichinho. Aliás, de onde vem esse nome? Olha, Bichinho, na verdade, se chama Vitoriano Veloso e é um vilarejo que tem esse nome em homenagem ao inconfidente Vitoriano Veloso, o único inconfidente preto. Ele era um homem que foi escravizado, né? E quando ele recebeu a carta de alforria, ele passou a trabalhar como alfaiate. E ele nasceu e viveu nessa região. Então dizem que o apelido de Vitoriano era Bichinho e daí esse nome pegou, né? E todo mundo chama a cidade que não é uma cidade, é realmente um vilarejo de Bichinho. Outras pessoas já dizem que tem uma igreja lá, que depois eu vou falar, e que nessa igreja, eu não sei se no altar, parece que tinha a escultura de um pequeno bichinho, né? E que por isso passou a chamar a cidade com esse nome. Mas a gente não sabe ao certo. A história do vilarejo é semelhante à de outras cidades mineiras, ou seja, ela surgiu na época da exploração do ouro, ela vivia da agricultura e de alguns artesanatos. Mas o que se conta, né, quando você ouve um guia falando da história e as pessoas da cidade mesmo falam com muito orgulho de que foi a Oficina de Agosto, que foi um ateliê criado em 1991 por Totti, que é um artista plástico paulistano, e a irmã dele. Eles se instalaram nessa estrada que vai de Tiradentes para Bichinho, já chegando em Bichinho. A instalação dessa oficina, desse ateliê de artesanato, é que levou assim a cidade ser redescoberta e ser mais famosa. Porque quando ele chegou lá, ele começou a desenvolver um trabalho com os artesãos locais. E cada um desses artesãos foi se especializando tanto num material como numa técnica. Aos poucos, eles passaram a ter a arte também como uma fonte de renda. Então a cidade, essa estradinha que leva até Bichinho, ela já era um lugar com alguns pequenos ateliês. E eles foram se desenvolvendo, e hoje a cidade é reconhecida como se fosse assim um grande centro de artesanato da região. Que bonita essa história, né? É muito legal. Você vê o quanto que uma pessoa só pode transformar um local, né? Ele chega de fora e começa a desenvolver pessoas na
nas atividades de artesania, de técnicas diferentes, e a cidade muda de perspectiva, passa a ser uma referência na área de artesanato, né? É impressionante. Às vezes uma ação pequenininha que a gente não dá valor, ela tem uma repercussão tão grande. E como é que você chega a Bichinho, Lilian? A estrada é de chão, é bem sinalizada, como é? Olha, colocando no Waze, a indicação leva direitinho até Bichinho. Tem sinalização dentro da cidade de Tiradentes e o caminho, na verdade, ele parte de um dos bairros de Tiradentes. A parte inicial já está toda asfaltada, antigamente toda a estradinha era de terra, né? Hoje não, você tem uma parte inicial boa, toda asfaltada, e depois você vai ter trechos que ainda são de terra, mas é uma estrada bem tranquila para você ir. Ela é assim, a terra já está bem sedimentada, né? Então você chega com tranquilidade. Antes mesmo de você chegar ao vilarejo, o que eu acho interessante é assim, toda a estrada, todo o caminho, você vai ter oportunidade de ver muitas coisas legais. Você não sabe dizer se você já saiu de Tiradentes e já está na estrada, porque é como eu falei, é como se fosse uma continuação de um bairro de Tiradentes. Você já começa a ver muitos ateliês muito simples, né? Você vê assim, tem lojinhas e tem ateliês que nasceram como se fosse no quintal da casa e os moradores já ampliaram, já construíram uma lojinha ao lado de casa, já transformaram muitas vezes a sua casa numa loja. Então, o que é importante salientar do que eu tinha falado antes, a oficina de agosto, ela deu como se fosse assim, um impulso a algo que já acontecia ali, né? Já existiam alguns ateliês, muitos artesãos já moravam nessa região, mas isso foi impulsionado. E aí você vê coisas assim maravilhosas. Tem ateliê, loja de todos os tamanhos, produzindo peças. Em pedra-sabão, por exemplo, são peças muito grandes. Você vê os artistas, artesãos trabalhando. Você vê artesanato em ferro, você vê móveis, você vê coisas as mais variadas possíveis. Para todo lugar tem coisa muito bonita. E o que eu acho sempre muito bacana é que você tem a oportunidade de, quando você começa a percorrer esse caminho, de conhecer quem produz o artesanato. Então é legal porque você para, por exemplo, para apreciar essas peças em pedra-sabão e o cara está ali trabalhando, aí ele para, ele te explica alguma coisa, ele conta uma história. Muitas dessas pessoas, elas trabalham assim, o avô já fazia aquilo, o pai, né, ensinou para o filho, que é o pai dele, ele hoje é um jovem, né, e já aprendeu aquele ofício com o pai. E aí, quando você vê, praticamente toda a família está envolvida. A filha faz um Instagram da loja, daquele produto, a mulher toca a lojinha e aí já traz produtos confeccionados por outras pessoas que são parentes, que moram às vezes em outros vilarejos. Além disso, assim, a estrada é muito bonita, sabe? É muito bonita. Você vai o tempo todo apreciando a Serra de São José, que é um paredão enorme, uma montanha enorme, parece que está abraçando você. Você vai vendo cenários assim de propriedades rurais, de animais pastando. Então é uma estrada muito bonita. Nessa estrada você tem, além desses ateliês e dessas oficinas, você tem o Museu do Automóvel, que é um lugar que você pode parar e conhecer, né? Você paga lá um valor de ingresso, você conhece uma pessoa que coleciona automóveis antigos, de vários anos e tal, e tem toda uma explicação. Geralmente tem alguém dentro do museu que vai contando um pouquinho da história para você. Você tem, como eu já falei, lá tem não só o museu, mas tem um lugar para você tomar um café. Tem um restaurante que a gente sempre para lá,
nunca consegue comer, porque você, de um modo geral, é bom você fazer a reserva, ou porque não está também no horário da gente almoçar, que se chama Pau de Angu. Ele é um restaurante muito famoso, ele é especializado na comida mineira caseira e ele fica numa fazenda, uma fazenda ampla, enorme. Você está andando pela estrada e você vê aquela casinha lá embaixo no vale, é o restaurante Pau de Angu. Aí você desce a estradinha para chegar até o restaurante com esse mesmo cenário, bichos de um lado, cavalos, gado, e quando você chega lá, cada vez que você vai, eles estão criando, né, mais coisas para ficar um ambiente mais simpático. Atualmente tem um letreiro instagramável que se chama I am mineiro, eu sou mineiro, né, escrito em inglês, em letras vermelhas, bem grandes, e todo mundo para pelo menos para tirar uma foto nesse letreiro. Algumas pousadas também já se instalaram nessa estrada que vai para Bichinho. Tem umas que ficam mais na parte inicial da estrada e tem outras já chegando em Bichinho mesmo. Uma que assim eu recomendo se chama Cipó das Artes. A gente já visitou, fica anexa a uma loja de artesanato e é muito simpática, é como se você estivesse numa casinha de um morador local. É uma, assim, delícia. Que gracinha! Você já deu muitas dicas de muitos artesanatos de lugares gostosos e você ainda não chegou em Bichinho, né? Dica aí, como é que é então visitar Bichinho? Tem ônibus, van? Como é que se chega lá? Vocês devem ter ido de carro, né? Isso mesmo, o mais comum é chegar lá de carro. Você vê algumas poucas vans que levam grupos pequenos. Mas assim, é isso, a estradinha inicialmente asfaltada, depois de terra, você vai caminhando, não tem erro, sempre seguindo em frente. E chegando em Bichinho, você vai começar a ver os atrativos, vamos dizer assim, da cidade, né? Um que é famoso, que se tornou um cartão postal da cidade, é a Casa Torta. Por fora, parecem duas casas de 2 andares, como se fossem duas casas assim bem estreitas, né, de 2 andares, e como se elas estivessem tortas, uma se apoiando na outra. Dentro dela é um espaço com várias propostas de brincadeira. A ideia é como se fosse um convite para que os adultos voltem a ser crianças. Então tem jogos, tem amarelinha, tem balanço, tem daquelas molduras engraçadas que você coloca o rosto, né, e tem o formato de alguma outra coisa para você poder tirar fotos engraçadas, tem totó. Então a proposta é essa, é que você como adulto entre ali, você reconhece uma porção de brinquedos ou que foram da sua infância ou da infância dos seus filhos, e você paga um ingresso para entrar nessa casa e você pode brincar, interagir, né, dentro dessa casa. Você pode também não entrar, né, tirar só a foto na porta da casa, que é o que eu vejo, chega a fazer fila, né, para tirar foto na porta dessa casa, que é uma coisa bonitinha, né? Alguém que criou, teve essa ideia interessante para se tornar um atrativo da cidade. Aí você começa a caminhar pela cidade, que ela é toda de casinhas locais, de ateliês, e você vai chegar ao centrinho, vamos dizer assim, onde tem a Igreja Nossa Senhora da Penha, que é a igreja de 1732, que é uma igreja matriz da cidade, tombada pelo IPHAN. Nesse centrinho, um centrinho muito simples, muito simples. Tem um letreiro escrito Bichinho, que também, né, não pode faltar hoje em dia nos lugares, né? Tem um tótem da Estrada Real, porque Bichinho faz parte da Estrada Real. E ela, como eu já tinha falado, ela é considerada hoje um lugar esse lugar que concentra artesãos e de ateliês de arte e artesanato. Por lá você também encontra uma coisa que eu acho muito simpática, que são os empórios, né? Os empórios é como se fossem... Tem uma cara assim que mistura armazém de antigamente com uma lojinha de hoje, que você tem
diferentes tipos de queijo, inclusive queijos premiados. Então sempre tem uma pessoa para explicar, para te dar provinhas de queijos. Tem prova de rapadura, vende cachaças, tem doces, eu não sei se você conhece, mas assim, doces numas caixinhas de madeira. Tem a caixinha de madeira maior e menor. Nessa caixinha de madeira você encontra pessegada, figada, goiabada, bananada, marmelada. Então, são doces muito procurados, né? E também é um local onde você encontra muitos doces artesanais e outros que são produzidos em outras regiões de Minas. Então você entra num lugar que parece uma padariazinha e que você vai encontrar vendendo cajuzinho, beijinho, brigadeiro, docinhos comuns, cocada mole. Então é uma região que produz esse tipo de doce, que vende esses das caixinhas que são de outras regiões de Minas, que é muito comum você encontrar lá. Café coado você encontra demais, você encontra o pastel de angu, você encontra bolinhos. Então, assim, vários empórios desses muito simpáticos, tá? Agora, eu considero os ateliês, assim, o lugar que mais toca o meu coração. Porque você vai parando, às vezes, numa casinha muito simples, e aí você entra ali, por exemplo, é um lugar que eles vendem pano de prato, colcha, capa de almofada, toalha de mesa, com enfeites, por exemplo, com fuxico. E aí você vai conversar, é exatamente a mesma história. A minha avó fazia assim, passou para minha mãe, passou para mim, a gente está fazendo. E aquela casinha simples, as coisas muito bem feitinhas, e ali é vendido por um preço assim muito justo, sabe? Você encontra ateliê, por exemplo, que produz luminárias feitas com fibra de bananeira, coisa belíssima. Você encontra um outro que trabalha com papel machê, você encontra outros que trabalham com madeiras. Tem um que se destaca também lá em Bichinho, que ela produz painéis de madeira bem grandes, com cenas da vida rural. Então tem a casinha, tem os bichinhos de madeira, os bichinhos, tem árvores e tal. Cada uma dessas pecinhas bem coloridas são feitas em madeira e depois são coladas nesse painel, então formando aquele cenário. É muito bonito, um trabalho muito bem feito, e eu destaco assim porque eu valorizo muito por você ver, né, que é um trabalho de artesão, de artesanato. Você vê que é um trabalho feito por aquelas pessoas que estão ali vendendo o seu trabalho, não tem um intermediário, e que você pode sentar para conversar e saber da história. Então isso para mim tem um valor muito grande. E também outra coisa que você vai encontrar em Bichinho, nessa região, são vários restaurantes e pousadas. E outra coisa muito interessante, quando você chega em Tiradentes de volta, você vê enfeitando restaurantes, bares, aqueles produtos, aquelas peças que são produzidas pelos artesãos de Bichinho. Então eu acho que é uma valorização bem bacana que uma cidade faz, né, em relação à outra, das coisas que são produzidas ali. Interessante, né? Uma riqueza imensa mesmo. E além da casa, né, Casa Torta, que é um ícone de Bichinho, você destacaria algum lugar especial que você costuma visitar sempre quando vai para lá? Porque você citou várias aí, né? Vários locais de artesãos e tal. O que você destacaria, assim? Quando a gente vai a Tiradentes, assim, fazer um bate-volta Bichinho é obrigatório. A gente vai sempre, porque das coisas que eu já falei, a gente aprecia muito essa paisagem rural e todo esse relacionamento, né, com a questão dos ateliês. Mas tem alguns lugares, tem 3 lugares que eu vou destacar, que assim, quem for visitar
não deve deixar de ir. Um é o alambique Mazuma Mineira, que eu achei esse nome interessante, né? Vem de mais uma, né? Como se estivesse falando naquele linguajar assim, caipira, vamos dizer, mineirês, né? Mineirês, Mazuma. Esse alambique, ele fica na estrada, numa área muito, muito grande. Quando você entra, parece uma antiga fazenda, mas ele, na verdade, é uma construção recente que foi projetada por um arquiteto. Ele é especialista em fazer uma pesquisa sobre como eram construídas as fazendas antigas, e ele faz, então, o projeto daquela construção, como se você entra e você jura que é uma fazenda antiga, mas não é, foi uma construção recente. Tem uma visita guiada nesse alambique Mazuma Mineira, tem uma visita guiada ao canavial, à destilaria, com a explicação de todas as etapas de produção, mas quem não pode fazer a visita, porque né, ela tem horários e tal, às vezes você chega lá, já não está no horário e tal, mas você vai ser muito bem atendida, porque as atendentes que trabalham lá, elas dão muitas explicações sobre os produtos. E essa casa de fazenda, ela na verdade abriga uma parte do alambique, e ela abriga como se fosse um restaurante, um café. Então, o mobiliário é muito bonito, é todo um mobiliário antigo, muito bonito, é um espaço amplo. E tem essa lojinha que vende, né, as cachaças com todas as explicações e vende outros produtos, doce de leite, geleia e tal. Então é um lugar que vale a pena você visitar, o espaço é belíssimo, o atendimento é assim maravilhoso. Um outro lugar que eu destaco é um lugar chamado Clarearte. Também fica numa belíssima casa na rua principal de Bichinho, e esse é um ateliê de bordados. Gente, é uma coisa assim maravilhosa. As peças você encontra de tudo. Você tem toalha de banho, toalha de lavabo, você tem colcha, você tem almofadas, você tem quadrinhos, você tem peças assim realmente fantásticas. E o interessante é que esses bordados, eles são idealizados e feitos pelo Moisés, que é um artista, para mim, ele é um artista plástico. E ele borda junto com algumas bordadeiras da família. Tem a mãe, tem tia, tem madrinha, não sei se a avó dele ainda é viva, mas ele borda com as pessoas da família e também com outras bordadeiras que são, né, acho que funcionárias que trabalham nesse ateliê de bordado sob a orientação dele. Então, além disso, tudo que está à venda nessa loja, tem outras peças de decoração também à venda. Mas os trabalhos são de um colorido, de uma beleza assim, fora de série. Eu acho que vale a pena parar, visitar, conhecer. Tem também um ateliê de luminárias, né, que é essa que são feitas com fibra da bananeira. Ele faz luminária, ele faz abajur e ele faz painéis. E também é muito interessante você conversar com o artista, né, o artista plástico que faz esse tipo de trabalho. Então, eu destacaria esses 3 lugares, mas com o destaque também que você escolha alguns ateliês, algumas lojinhas dessas para ter esse contato com os artistas, né, os artesãos que estão ali sempre trabalhando e vendendo seus próprios trabalhos. Bem legal, cada um pode também conhecer coisas que goste mais, né, do seu próprio interesse, bem legal. Você falou um pouquinho aí sobre as comidas, né, típicas de Minas. E em Bichinho, que lugar que você indicaria assim para quem vai passar um dia lá? Onde que você recomenda para experimentar comidinha gostosa? Olha, tem 2 lugares, 2 restaurantes assim muito indicados, sempre bem movimentados, de comida mineira mesmo, né? Comida típica mineira, que é o restaurante Tempero da Ângela, também
se você chegar aonde você perguntar onde é que é o restaurante Tempero da Ângela, você tem indicação. Mas tem plaquinha pela cidade dizendo e tal. Tem um que se chama Pote Quebrado, só que esse pote se escreve P-O-T mudo, não tem o E. Pote Quebrado, que fica numa rua paralela a essa rua principal, que também qualquer um sabe indicar, mas fora isso tem esses bares, restaurantes e empórios, restaurantezinhos de comida caseira e tal, esses empórios e barezinhos onde você vai encontrar o que eu já falei, o pastel de angu você encontra sempre, bolinhos maravilhosos você encontra sempre, café coado você encontra sempre e tem o pau de angu que fica na estrada. Legal, boas opções. Ai, vontade que me deu aqui do pastel de angu. Comi agora em Diamantina, bom demais, e me lembro sempre daqueles que eu comi em Conceição do Mato Dentro, incomparavelmente maravilhosos. E você considera que Bichinho é um lugar legal para nós, os turistas 60+? O que você acha? Eu acho que é assim. A cidade, por exemplo, Bichinho é um vilarejo totalmente plano. Algumas não tem calçada na rua, né? Às vezes é uma calçada muito pequenininha, muito estreita. Então, na verdade, você anda como se fosse, entre aspas, na estradinha, né? Mas já dentro da cidade, onde tem casas, restaurantes e tal. Mas ela não é um lugar esburacado, nada disso. Então dá para você andar muito bem. Talvez não seja muito prático ou acessível, né, para cadeira de roda ou para carrinho de bebê. Mas assim, uma coisa que a gente observa é que você vê turista de todas as idades circulando pelo vilarejo. Puxa, quanta informação linda desses lugares, gente. Comidinhas, artesanato, pessoas que criam, inventam e desenvolvem sua arte, belezas de arquitetura, essa casa torta que eu morro de vontade de conhecer, que é toda charmosa, muita informação legal. E agora a gente está chegando ao fim do nosso episódio, né? Que abordou aí passeios de bate e volta a partir de Tiradentes. Lilian é especialista em Tiradentes, ela já contou aqui e falou pra gente tudo sobre essa cidade no episódio 68, se você não ouviu, vai lá. E hoje a gente aprendeu desses outros lugares, né? Foi muito interessante saber um pouquinho sobre São João del Rei, Bichinho, Santa Cruz de Minas, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, Lilian, muito obrigada pelas suas expedições aí pelo interior de Minas e pelas informações que você trouxe para a gente aqui fresquinhas, para que a gente possa fazer aí um novo roteiro para conhecer essas deliciosas terras mineiras. Bem, gente, você já sabe que a cada 15 dias, nas quartas-feiras, nós trazemos um episódio novo com dicas gratuitas sobre destino, hospedagem, como chegar até lá, como se locomover, os principais atrativos e onde comer. Queremos sempre encontrá-la por aqui. Enquanto isso, aproveite para ouvir os outros episódios que já foram publicados, com informações, roteiros completos e muita história de quem viaja de diferentes maneiras. E lembre que você pode sempre nos ajudar a fazer chegar esses tantos episódios a muitas outras mulheres, que podem conhecer sobre lugares, podem compartilhar também com outras pessoas, né? E aprender muita coisa para descobrir esse nosso Brasil e esse mundo que a gente tem desbravado aí. E se você puder nos ajudar, sempre curta e comente os episódios para que isso chegue a mais pessoas. Se você desejar nos dar alguma sugestão de tema, alguma opinião sobre os episódios, não esqueça, você pode conversar com a gente tanto pelo e-mail viajantesbemvividas@gmail.com ou você pode também mandar uma mensagem para a gente no Instagram mesmo, lá pelo direct. Nós, Lilian e eu, adoramos receber comentários e seu feedback. E agora encontraremos com você daqui a 15 dias. Um grande abraço e um beijo!